Salve, salve, Nação Correria! Bem-vindo aqui a mais um vídeo nosso. Acho que estamos chegando aos 100 vídeos, hein? Contando os shorts ali, os curtinhos. Ah, tá. Eu ia falar, nossa, você gravou sozinha, sempre toda. Contando os shorts. Se você não viu os vídeos, tem bastante. Se você viu os vídeos inteiros, a gente tem os shorts, as pílulazinhas ali também. Se você está chegando aqui, não conhece a gente, eu sou a Moniz, junto com a Mayara. A gente tem se atrevido a falar de inteligência emocional por aqui. E por quê? Porque foi o que nos salvou, foi o que nos tirou de uma vida da miséria, vamos falar assim, não da miséria de sentimentos, mas da miséria de dinheiro mesmo, de falta de dinheiro, de escassez. A gente veio de um universo de escola pública, o que está atrelado a tudo que esse ambiente traz, escassez, caos e tudo mais, e conseguimos alcançar cargos de liderança em grandes empresas. E como a gente conseguiu isso? Com a inteligência emocional. E de onde surgiu essa inteligência emocional? Muito moldada por tudo que a gente viveu lá naquele ambiente de escola pública. Então, a gente criou aqui um método disso. Quem apoiou a gente a desenvolver esse método foi o Google for Startups. Então, a gente tem aqui o link para se você quiser se interessar um pouco mais sobre o assunto. E aqui no YouTube, a gente faz react de diversos assuntos, diversas situações, para mostrar que em absolutamente tudo tem uma dosinha de inteligência emocional. A ideia aqui é que você... Ou falta. A ideia aqui é mostrar que você já tem inteligência emocional, não é um curso que você vai fazer. É como você identifica a sua, quais são as suas emoções inteligentes e quais são as que precisam de atenção, e como você usa isso como um diferencial seu, né? Porque a gente sabe, aí tem vários estudos, joga no Google, joga em qualquer lugar, que a inteligência emocional no mundo corporativo chamado de soft skill é o que é mais valorizado pelas empresas hoje. Então, se você tiver, você vai conseguir se destacar no mercado de trabalho também. E hoje a pauta são os bonitos, estranhos, o que falar disso? Nossa, o que falar disso? Eu começaria assim, hoje a pauta é, que porra é essa? Desculpa, gente, inteligência emocional também é falar palavrão, e sim, eu falo palavrão, céus. Vida reborns. Gente, olha, vamos ver. Vamos ver. Você sabe o que é? Bom, se você está aqui, eu imagino que você sabe, já ouviu falar. Se não ouviu falar, joga no Google aqui, acho que nesse vídeo vai ter algumas imagens, não sei. Mas é aqueles bebês muito realistas, assim, que você não identifica que é um bebê. Esses dias foi viajar, parei num grau, Mayara, nem te comentei isso. E ali tô no banheiro e tal, né? E vejo uma mulher com um bebezinho assim, muito pequenininho, né? E ela segurando isso. Eu falei, nossa, o bebê tão pequenininho já tá circulando e tal. E ela com o bebezinho assim, né? Tava um pouco distante, aqueles banheiros do grau enormes. E ela com o bebezinho assim, segurando e tal. Eu falei, nossa, né? Bebezinho pequeno já tá circulando, legal. Aí, quando eu saí do banheiro, ela pegou assim e entregou para a filha. Era um bebê reborn. Mas era da criança, então era um bebê da criança, tá tudo certo. Mas, assim, realmente, você olhando à distância, parece real aquelas criancinhas. Parece, gente, e não sei, vamos começar, porque se eu começar a falar, pode ser que a gente já tome bloco aqui do YouTube, porque são tantas camadas de absurdo na minha cabeça que realmente... Bora. Com boneca de silicone, e olha, não é brincadeira. A febre dos bebês reborn chegou com bastante força aqui, esses bonecos hiperrealistas que tem peso de bebê recém-nascido, tem certidão de nascimento, tem ali as veinhas, as unhinhas, tem gente que dá nome, troca de fralda, leva no shopping, faz chá de bebê, e ainda chora de emoção quando abre a caixa. Tem parte de bebê reborn e já tem parteira, gente. Eu entendo que tem uma crise no mercado de trabalho, profissões desaparecendo, mas eu vivi para ver parteira de boneca de silicone. Qualquer uma dessas cenas que parecem saídas de um filme meio distópico, ou até parece, sei lá, uma performance da Marina Abramovic com orçamento zero, já não são tão raras nas ruas, nos shoppings, mas principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais, esses bonecos hiperrealistas são tratados como filhos de verdade por milhares de adultos, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Para quem ainda não foi capturado por esse universo, um resuminho aqui. O bebê reborn é uma escultura em forma de recém-nascido, feita com tanto realismo que causa espanto. Tem peso de bebê, as veinhas faltas, as unhas pintadas, tem até aquele vermelhinho nas bochechas que dá aquela vontade da gente morder o bebê. Alguns modelos choram, respiram, fazem xixi, de mentira, graças a Deus. E vem com certificado de nascimento. Não é um roteiro de Black Mirror. Isso existe, custa caro. Mas vamos lá, o que tem por trás dessa onda de mulheres adultas brincando de boneca? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista, comentarista do Meio. Antes da gente começar essa conversa, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça, deixa o seu like, aciona o sininho para receber as notificações. Olha só,
Eu sou a favor de que as pessoas sejam livres, façam o que quiserem, se o que elas fazem não afetar a vida alheia. Mas não significa que eu vou deixar de lado o meu lado crítico. Bora falar desses reborns, das mães, dessas comunidades que estão sendo criadas em torno... Ai, Mayara, mas se você não gosta, é só você não ter. Sim, não terei. E sempre que possível criticá-lo-ei. Porque, gente... vou dar um irmãozinho reborn pro Noah. Você cuida sim. de 2. Amiga, presta atenção numa coisa. A fralda, você viu o preço que tá a fralda? Pro povo usar de mentira, pagar né? R$2.000 num boneco, você compra 2 meses de fralda. Eu acho que o Noah vai ficar mais feliz com a fralda. Disso que parece mais do que um hobby? Eu tenho 2 gatos que são filhos pra mim, mas são gatos. Comem comida de gato, vivem como gatos. O amor que eu sinto por eles não ultrapassa o limite de entender que eles não são crianças, não são bebês, não são humanos. Eu posso até te chamar de meu bebê, meu bebezão. O nosso papo de hoje, eu espero, seja mais sobre limites do que sobre julgamentos, mesmo que seja difícil não julgar. Essa febre reborn não é brasileira, mas como toda boa tendência importada, encontrou aqui um terreno muito fértil. Surgiu nos Estados Unidos lá nos anos 1990, quando artistas começaram a transformar bonecas comuns em versões mais realistas, como uma forma de arte mesmo. Esse movimento cresceu, se espalhou pela Europa, especialmente na Inglaterra e na Alemanha. No Brasil ganhou força nos últimos 15 anos e hoje já é assunto de feira, de canal no YouTube, de loja especializada e até de reportagem no Fantástico, o que é um sinal inequívoco de que é um assunto que chegou ao coração da família brasileira. Vamos lá. Tem tudo que é tipo de modelo para todos os gostos e para todos os bolsos, claro. Mas simples custam cerca aí de... Não, acho que chegou na família brasileira, nem que seja na discussão, né? Tipo, que porra é essa? Como você bem, bem falou. Eu lembro porque ela ia começar agora, né, a falar dos preços. Eu falei, mas qual é a família? Que família brasileira é essa que tem esse preço para pagar nesses bonecos? Eu vi esses dias, meu marido me mandou que era uma criança reborn. Ela assim, a criança na mesa em pé. Ai, filhinha, você tá pegando um suquinho. A gente é muito distópico, né? Muito distópico, véio, sei lá. Socorro. De uma centena de reais, mas os sofisticados passam dos 5 mil. Dá para escolher o gênero, a cor de pele, o peso, a cor dos olhos, os cabelos. Dá para encomendar lá o bebê dos seus sonhos. Esse mercado é um mercado que já tem roupas, carrinhos, chupetas, magnéticas, berços, mamadeiras, enxoval completo, porque são tratados como bebês. Tem gente que faz assim, um chá de bebê reborn, tem quem crie perfil no Instagram, aliás, tá cheio, no YouTube também. Tem até os encontros de mães reborn, onde os adultos se reúnem lá com suas bonecas para trocar experiências, fraldas e elogios. Você deve estar pensando, caramba, mas por que as pessoas fazem isso? Pois é, porque alguém investe tempo, dinheiro e afeto num boneco? A resposta mais óbvia é a carência. A mais generosa é o luto. Tem histórias de mulheres que perderam os filhos e os bebês reborn são uma ferramenta de superação. Outros usam como companhia, um substituto emocional ou uma válvula de escape para a solidão. E tem quem simplesmente acha fofo, coleciona como um hobby mesmo e gosta de brincar de boneca mesmo que tenha 40, 50 anos sem, sei lá, pedir desculpa por isso. Do ponto de vista psicológico... A única explicação é essa, o que eu concordo é essa última. Qualquer outra, para superar luto, qualquer outra, para mim, é totalmente coerente com qualquer nível de explicação. E aí a gente falando sobre, tirando a skin marketing aqui e inconformada com isso que está acontecendo, e colocando a skin professora de yoga, assim, que tenha um certificado que me atesta, que me permite falar sobre desenvolvimento humano, assim, isso não tem absolutamente nada a ver com superação de nada, gente, é só um alimento para loucura. Super divide opiniões. Alguns profissionais veem nesses reborns uma coisa inofensiva, até terapêutica, né, de lidar com ausência, lidar com depressão, com envelhecimento, por exemplo. Outros já levantam a sobrancelha com uma desconfiança, né? Até que ponto essa simulação de afeto não mascara problemas mais profundos? Eu acho que é uma pergunta real. Porque cuidar de... Acho que esse é o ponto que você trouxe, né, mãe? Tipo, as pessoas querem resolver as coisas muito rápido, né? Então, eu perdi um filho que deve ser uma dor imensurável, né? Muito difícil. Só quem tá vivendo ali que sabe a proporção daquilo. E você colocar um boneco no lugar, né? Então, é você fantasiar a sua dor e não você mergulhar, entender, olhar para tua dor, atravessá-la, claro. Né? Olha para o teu problema e resolve, cara. Não é mascarando o problema que você vai entrar numa loucura. Você vai deixar de ser você não vai deixar de ter o problema. Só que você vai ter um problema e uma loucura junto para tratar. Assim, é a mesma coisa quando a gente fala do ego, mas aí a gente vai entrar em outro assunto. Vamos deixar ela terminar de falar.
de um bebê que não chora, não adoece, não cresce, não te desafia, pode ser mais fácil, mas também muito menos humano. Não é à toa que os reborns geram reações intensas, inclusive muitos vídeos de hater, de gente fazendo piada. Eu continuo achando estranho, gente, mas eu não estou fazendo piada, estou tentando trazer isso para discussão porque é realmente muito curioso. E sim, pode ser assustador. Tem quem se derreta de ternura, acho super fofo. E tem, claro, quem fique genuinamente assustado como se estivesse diante de uma encarnação de silicone do filho do Chuck. Tem criança que chora quando vê. Tem motorista do Uber que já chamou a polícia achando que a passageira estava carregando um bebê morto. Juro, isso sim já aconteceu. Vamos lá, o que era antes um hobby excêntrico, hoje virou conteúdo e, claro, monetização, tem gente ganhando dinheiro. As mães reborn fazem unboxing, tutoriais de troca de fralda, de mamadeira, vídeos do primeiro banho, tem reels com musiquinha. Sabe o que eu acho disso que ela trouxe aqui, né? Que tudo hoje vira um jeito de fazer dinheiro na internet. E que faz dinheiro na internet? Que as pessoas estão vendo. E as pessoas olham uma caixa, uma pessoa ali com um bebê tratando com um filho, indignada ou gostando, você fica tempo olhando aqui, tipo, que absurdo. Estou olhando e logo o movimento algoritmo te dá dinheiro. E aí eu fico pensando que tem esse recorte, né? Que a gente está olhando aqui, discutindo como se a maior parte das pessoas que consomem ali o bebê reborn, muito louco, consomem o bebê reborn, eu não consigo conjugar qual seria o verbo, se ela consome, se ela tem, se ela ama, enfim. Mas a pessoa que está ali com o bebê reborn com ela, parece que a gente está olhando sob a ótica de que, não, ela está buscando alguma coisa, ou ela gosta, ou é uma questão de luto, enfim. Mas, na verdade, eu acho que assim, a maior parte está monetizando a coisa, está vendendo por 5 mil, está ganhando dinheiro, ou está ganhando audiência e movendo o algoritmo das redes sociais para ganhar dinheiro. E aí, a menor parte é a que, de fato, está ela impactada por os anúncios, por um monte de coisa, e a menor parte é quem está ali com aquele objeto, com uma causa de insegurança, de luto e tal. Mais uma vez, sabe, o que é real, você tá ali, quando você chega numa coisa para ser o seu afeto, né, ali para dedicar o seu afeto, se ele é fruto de um movimento real que aconteceu, as pessoas veem aquilo como, me ajudou, ou se você está sendo só sendo o último ponto ali de adoção de uma estratégia capitalista de mais um produto, sabe? Cara, isso acontece muito, assim, em todos os nichos, tá? Mas eu vou falar da minha realidade agora, que é a maternidade, e tem muita coisa que chega para mim, tudo, e assim, é um universo muito novo, é minha primeira vez nesse mundo aí. E, por exemplo, eu não sabia que eu não podia, que grávida não pode nada. Eu fiquei gripada esses dias, mas nem o chá de camomila me permitiram, sabe? E aí eu recebo coisas de Ayurveda. Ayurveda, para quem não sabe, é uma medicina muito antiga mesmo, que é tratada com base do natural, né? Da naturopatia, sei lá como fala isso. Mas, enfim, trataram com planta, vamos resumir. E eu recebo várias coisas de tudo, desde cremes, assim, para estria, eu não tive nenhuma, graças a Deus, mas a galera fala, no último mês que estoura. Aí eu já tô, meu Deus, eu tô no último mês. E o que eu posso fazer, né, pra prevenir isso? E eu recebi, e é muito louco, assim, salve o algoritmo, salve as pessoas de marketing que trabalham para que isso aconteça. E eu comecei a receber muito conteúdo sobre como prevenir estrias no último mês, né, de gestação. E apareceu um conteúdo de uma mãe de gêmeos, a barriga dela está gigantesca, não sei como, eu só tenho uma, minha barriga nem tá tão gigantesca assim, e eu acho que... Bom, depende da foto, tá mais, eu acho. E eu já tenho dificuldades, por exemplo, de me virar na cama, alguma coisa assim. Não tenho dificuldade de mobilidade, mas de me virar na cama, fazer coisinhas básicas assim, eu não tenho mais agilidade que eu tinha. Óbvio, né, gente? Tô carregando outra pessoa aqui. Mas essa mulher, ela tá, bizarramente grande, ela tá assustadoramente grande, acho que é esse o nome. E a barriga dela tá lascada de estria, assim, tá com estria de tudo quanto é canto. E ela aparece fazendo vídeo. Eu não sei, eu acho que eu não teria essa coragem. Não sei se é coragem o nome, mas eu acho que a estética para mim conta um pouco, assim, no meu corpo, sabe? E aí eu não gostaria de fazer vídeos assim. E isso me chamou a atenção nessa mulher, porque a coragem que ela teve de fazer algo que eu não faria, e eu fui ver o que ela fala, quem é ela, eu quis conhecer mais sobre ela, numa questão de admiração mesmo, né? Para além de mãe, eu queria saber quem é essa mulher, que para mim é um ato de coragem. E você se colocar puta, não é defeito, mas você colocar algo que é tão
passível de julgamento. Na internet, pô, você tem que ficar muito ligeiro, porque você vai receber chuva de hater, né, de comentários, de sem noção, enfim. E aí eu fui ver como é que ela lida com isso, eu fui ver se ela recebe muitos comentários mesmo, e de fato tem algumas, principalmente das mulheres, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa merda. Principalmente as mulheres julgando a barriga dela, ai que feia, ela tá fazendo pra chamar atenção, nananã, e outras tantas defendendo. E aí eu gostei da menina, fui seguir. Quando eu comecei a seguir, essa menina divulga muito coisas de joguinhos, de joguinho online, de bet, dessas coisas todas. Porra. É toda uma questão, assim, você precisa, eu entendo que deve ter gêmeos, trigêmeos ali na barriga dela, ela vai precisar desse dinheiro, mas é usar de algo que nem a galera dos reborns. Eu estou usando meu bebê reborn para ganhar dinheiro na internet, então eu estou usando algo que não é tão aceito pela sociedade, que é as estrias exageradas da minha barriga, para ganhar dinheiro, que as pessoas vão vir, vai ver que eu estou fazendo dinheiro com isso, então eu vou começar a distribuir. E tem muita gente que julga isso, mas a cada comentário de julgamento que tem ali no Instagram dessa menina, mais engajamento ela tem, ou seja, mais dinheiro que estão dando para ela. É um mercado que não para, assim, sabe? Quando vocês falam, eu vou lá e vou criticar, pô, você tá dando dinheiro pra pessoa, você tá entendendo que a sua crítica está enriquecendo outra pessoa? É o caso da Virgínia, né? Eu não acho que ela tem muitos fãs, mas tem muito haters também, no fim é engajamento. E é isso, né? É a regra da atenção, né? Então, eu acho que um exemplo muito, talvez mais comum, é essa coisa de qualidade de vida, bem-estar. Gente, qualidade de vida não custa caro. Você se alimentar bem, você pode comer arroz, feijão e ovo. Você está super bem nutrido. Aí as pessoas acham que não, que elas têm que comprar todos os suplementos que os influenciadores falam, tudo que aparece, tomar o whey mais caro. Gente, come arroz, feijão, ovo, uma frutinha, uma banana, uma maçã. Pronto, está resolvida a sua questão de uma boa alimentação. Não precisa de suplementos, não precisa. É isso, né? Eu acho que a questão dos reborns é isso. Como se muitos dos grandes perfis são de pessoas que vendem, que colecionam, que aí chega na ponta final daquela pessoa que tá, mais uma vez, aí sim, aquele último consumidor, talvez sim esteja com um problema de inteligência emocional, de saber lidar com as suas emoções, e aí quer comprar alguma coisa. Que quer comprar? Um bebê, um negocinho fofinho ali, parece que vai resolver de forma imediata o meu problema. De fundo, legendas super emocionadas, eu li lá, não sei como vivi tanto tempo sem a minha Milena. Tem muito público, tem milhões de visualizações. De curiosidade, eu fui ler os comentários, que tem lá, que anjinho lindo, parece real demais. E esses comentários se misturam com críticas e memes de quem ainda prefere lidar com seres humanos de verdade. A pergunta que talvez a gente devesse fazer não é por que essas pessoas têm bebês de brincadeira, de mentira, né? Mas sim, por que essa ideia, por que o outro incomoda tanto? A gente vive num mundo onde tem gente que cuida de pet, a gente conversa com inteligência artificial, eu falo, por favor. Tem gente que tem relacionamento por WhatsApp que dura menos do que uma cantiga de niná. Quem somos nós para julgar alguém que prefere projetar afeto num boneco, que ao menos não vai sumir no dia seguinte? Cara, é muito louco isso, porque as pessoas estão cada vez mais fugindo de pessoas, né? A gente tem um estudo aqui do Instituto, que foi divulgado no Brasil pelo Instituto Ayrton Senna, que é a característica, né? Nós somos, na nossa inteligência, tá? Nós somos um combinho de funções, de emoções. E é científico, é um estudo global, foi feito globalmente. Aqui no Brasil, ele foi divulgado pelo Instituto Ayrton Senna, que é muito sério, que fala que a característica que o ser humano mais está perdendo pontos é a amabilidade. Aqui é simplesmente a questão de conseguir ser amável, de amar, né? E eu acho muito maluco, né? E falando aqui do recorte trabalho, que a gente fala bastante nesse canal. Eu tive pouquíssimos problemas de relacionamento com as pessoas no trabalho. Isso era até mal visto, porque as pessoas falavam, não é possível, você não briga com ninguém. Eu falava, gente, a pessoa tá puta, falando, tá, tudo bem, gente, tá com uma pressão de vendas, tá com uma pressão de não sei o quê. Eu entendo o ser humano além daquele momento ali, daquela hora, daquele dia, daquela semana, sabe? E acho interessante quantas pessoas já não viviam um momento difícil profissional, depois ficamos amigos, e o contrário também, éramos amigos, depois brigamos por uma coisa. Mas eu acho que isso é o gostoso de você se relacionar com o ser humano, porque a gente também, assim, tem dia que ontem eu estava insuportável, e sabe o que a gente fala? Gente, como eu tô insuportável, eu estava assistindo um filme com meu marido e eu quieta, mas eu estava me sentindo insuportável. Ele fazia carinho e falava, para, é de noite, está me agitando, não sei o que. Então, acho que é isso, essa projeção de que a gente está perdendo, tenham isso em mente, né? A gente está perdendo a capacidade de amar. Parece que a gente consegue mais amar objetos. Eu amo o meu carro, eu amo o meu bebê reborn, assim,
sem emoção, sem expressão, do que amar a vida, o movimento, tudo isso Sim. que nos faz seres humanos. Né? Sim, é perder o princípio da habilidade humana. Não sei se você conhece essa expressão, mas existe uma profissão que é nova, até papo de 5, 8 anos aí no mercado, que se chama copywriter. São pessoas que escrevem textos persuasivos, textos que vendem, textos que te convencem a fazer alguma coisa. E tem várias técnicas para isso, tá? Não é só, eu escrevo bem, eu sou copywriter. Não, senhor, você tem que respeitar várias técnicas ali. E os copywriters do Brasil, as pessoas que fazem copy, no Brasil eles estão ganhando muito bem, assim, mas muito bem mesmo. Principalmente aqui na internet, tem uns 2, 3 homens aí que a gente pode citar, tipo Ícaro de Carvalho, Bettina Rudolph, eles ganham muito dinheiro com isso. Leandro Ladeira, e eu sou cadelinha de curso. Eu e a Mayara somos cadelinhas. Nossa senhora, que a gente tem de assinatura Moniz, enquanto que a gente já gastou, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas eu gosto de ver o que a galera tá fazendo, como que eles falam, como que eles se comportam, qual que é a estrutura do negócio deles, né? E tem uma coisa que os grandes falam a mesma coisa, e eu identifiquei ele também. O que torna uma pessoa um bom copy, um bom copywriter, um bom profissional de copywriter é a sensibilidade. Você precisa ser sensível ao outro humano, você precisa ser sensível à dor da outra pessoa, ao desejo da outra pessoa. Então, inclusive trazendo esse exemplo, né, desse vídeo aqui, a gente está falando de inteligência emocional, onde tem, onde falta, aqui normalmente está faltando, claramente está faltando, e sobre esse dado que a Monize trouxe também, dessa pesquisa global, que é o ser humano está perdendo a maior capacidade, a maior habilidade humana, que é a amabilidade, e em contraponto aquelas pessoas que sabem usar isso, que sabem ter essa sensibilidade, esse olhar sensível para o outro ser humano, está fazendo rios de dinheiro, gente. Então, a principal habilidade humana também vai te dar muito dinheiro se você souber aplicar. Para qualquer coisa, né? Para qualquer função. Sem dar explicação. O problema, gente, eu pelo menos acho que não está no brinquedo. Eu acho que está no excesso, na ilusão de controle, na tentativa de construir um afeto asséptico, que não dá trabalho, não devolve frustração, não exige negociação. Os reborn, no fundo, são o espelho de um tempo que é o afeto sem bagunça. O amor sem o outro. E olha, eu acho que cabe um parênteses aqui, porque vamos lembrar que não é de hoje, não é novidade, por exemplo, que tem em algumas culturas, no Japão, por exemplo, alguns homens convivem com bonecas infláveis de plástico, robôs, de mulheres de silicone, como se fossem suas esposas, como se realmente tivessem uma relação verdadeira com aquelas bonecas adultas. E eu acho que não cabe falar assim, mas ninguém fala disso. Não, as pessoas falam disso, porque não tem nada de normal um adulto se relacionar, ou achar que se relaciona, que tem uma relação verdadeira com uma boneca inflável, ou uma boneca de silicone, por mais real que ela pareça. Eu acho que cabe também nessa crítica, nesse papo que a gente está tendo aqui. Fecha parênteses, vamos voltar para o Reborn. Se lá fora começou com uma coisa artística, tinha um lado de terapia, agora já ganhou contornos muito mais performáticos. Tem mães que fazem mêsversário. Mãe com criança de verdade, às vezes já é meio estranho, mas eu entendo e eu acho que as pessoas têm que fazer mesmo, tá? Depois da pandemia, eu sou a favor que as pessoas comemorem tudo. Halloween, dia disso, dia daquilo. Eu acho mais que a gente tem que celebrar o viver. Você vai fazer mêsversário, mãe? Cara, já eu não pensou sei. Sobre isso? Eu pensei que, na minha cabeça, não. Porque, olha, dá trabalho fazer festinha, viu, gente? Eu fico pensando, falo, gente, não, acho legal fazer uma foto ali, né? Mas tem gente que faz uma festa, um bolo. Eu falei, rapaz, eu sou super a favor de celebrar. Mas, assim, disposição, pessoas. Não, gente, eu fiz 2 chás de bebês, um em São Paulo e um aqui. Graças a Deus, assim, eu não posso falar, nossa, eu tive muito trabalho. Não tive, porque eu tenho grandíssimas amigas, inclusive, que organizaram tudo pra mim. Mas é a questão da atenção, de dar atenção, de falar com todo mundo, de nananã. Eu acho que eu tô tranquila. Assim, eu acho que é muita coisa. A mãe fica muito cansada. Eu acho que a gente passou por um grande trauma e está tentando se reconectar com a vida mesmo e tem mais que aproveitar enquanto a gente pode. A gente não sabe quando é que vai ter uma outra pandemia e dizem que vai ter e a gente vai ter que se trancar dentro de casa. Será que vamos? Mas voltando para o assunto que eu já me estendi. Então vamos lá, tem mães reborn que fazem um mêsversário, fazem quartinhos temáticos, comemoram o dia da vacina, fictícia, claro. Daqui a pouco já vai ter até movimento anti-vax de reborn, se é que já não tem. Acho que o vídeo ela segue nessa linha, mas acho que o ponto que ela trouxe aqui, que a gente abordou já bem, é essa questão de como você... se o que você está vivendo, o que você está escolhendo dedicar tempo e afeto, e quase ser uma característica sua, porque a gente está falando de bebê reborn, as pessoas tratam ali como uma maternidade, né? Então é algo que passa a ser
um traço ali da sua personalidade. Tipo, a Mayara vai ser mãe, ela será mãe, é o novo título que ela tem ao longo de toda a vida dela. Então, assim, não é algo tipo, eu gosto momentâneo, né? Então, as pessoas adotam isso como um traço da sua personalidade. Então, refletir sobre o quanto isso de fato está te ajudando, está fantasiando uma dor sua, está te anestesiando em vez de fazer te evoluir. E esse ponto que ela falou, né? A questão é sempre a dose. Você tem um boneco ali que você acha legal, assim, sei lá, hoje as pessoas estão fazendo. Cada hora muda, né? Mas estão fazendo coisa de pintar, estão fazendo crossfit, qualquer coisa que você esteja fazendo, faz parte. A questão é o tamanho da dose e proporção que você está destinando esse seu afeto. Eu acho que essa é a mensagem principal desse vídeo. Né? Essa é a mensagem principal desse vídeo. E tem uma coisa, quando a gente vai organizar aqui, né, o que a gente vai falar, vamos fazer react do quê, nananã, e eu coloquei ali, né, vamos falar sobre o Reborn, mas eu não peguei referência de vídeos. E aí a Manise falou, eu peguei um aqui que é bem bom, e ela trouxe uma frase específica, que ela falou assim, e essa mulher, ela faz, né, ela dá o ponto de vista dela, e ela termina falando assim, é uma loucura, parece muito estranho, soa muito estranho, não só soa como é muito estranho, mas é melhor com que essas pessoas todas cuidem de bonecos do que de pessoas de verdade. E, gente, eu gostaria de parafrasear essa mulher e reforçando essa parte, porque, de fato, quando você tenta fugir, você tenta mascarar qualquer coisa, o teu problema, a tua dor, a tua angústia com qualquer outra coisa, ao invés de resolver aquilo ali, você tá fazendo tudo menos se ajudar, você tá fazendo... Cara, você tá atrasando a evolução, a tua evolução e a evolução da humanidade na Terra. E as pessoas que ganham dinheiro com isso não estão nem aí para você, qual é a tua causa, se você tá com luto, se você não tá nem aí, eles querem teu dinheiro. Então, olha para você primeiro, resolve as suas coisas primeiro. Se você fala, puta, eu gosto de boneca, eu quero ter uma boneca, beleza, problema é seu. Mas não use isso para que seja um tapa-buraco de qualquer coisa. Imagina o que, sei lá, se você tem um filho e uma boneca, o que você tá passando para essa pessoa? O que você tá... é muito mais profundo esse assunto. Acho que depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre desenvolvimento humano e os problemas que tem quando você não olha para os seus problemas, em outro vídeo específico aqui, pra gente não alongar muito nesse. Mas sim, eu concordo com essa moça que eu não me lembro o nome, mas que tem esse canal chamado Meio, que diz que é melhor que essas pessoas estejam cuidando de bonecas do que de outros seres humanos. É isso. E se você gosta de bebê reborn, tem por algum motivo, comenta aqui. E se você é do time dos que acham bastante estranho, comenta aqui também qual foi a situação mais estranha que você já viu com o bebê reborn. Eu estava falando disso com o Peterson. Semana passada, o Peterson falou que agora ele tá preocupado agora com qual será a profissão reborn dele daqui para frente, que tem várias profissões, né? Tem parteira e tudo mais. Ele falou que está pensando em ser ortopedista reborn. Eu ainda não pensei qual vai ser a minha profissão reborn, mas vou pensar nesse mercado também. Então fica aí aberto também, né? A gente fala que as próximas profissões nem estão mapeadas no mercado ainda, vamos pensar nessa possibilidade de sermos profissionais de boards. E se for para entrar numa loucura, gente, que seja pelo menos uma loucura consciente que você ganhe dinheiro. Porque só louco por louco tem um monte por aí. É isso, meu povo. Até o próximo vídeo.